Oi, mandioqueiros e mandioqueiras! Hoje eu vim falar para vocês sobre o polvilho doce e o polvilho azedo. Sabia que eles também são derivados da mandioca? No episódio de hoje eu vou te mostrar como extrair o amido da mandioca para obter o polvilho doce e como fermentá-lo para chegar no polvilho azedo. E para não perder o costume, vou preparar uma receita de pão de queijo deliciosa. Fica comigo! Eu sou a Evelyn Landim, trabalho como culinarista e pesquisadora de cultura alimentar. Sou idealizadora do projeto Comer Mandioca e Se Alimentar de Brasil e autora do livro A Raiz que Nos Fez Nação. Estou aqui hoje para dividir com você o que eu tenho encontrado e reencontrado sobre a cultura alimentar da mandioca. E para começar a extrair o amido da mandioca, a primeira coisa que a gente precisa fazer é descascar a mandioca. A mandioca, ela tem três partes. A primeira é essa película marrom, que a gente chama de casca. A segunda é essa película mais grossa, que a gente chama de entrecasca. E o miolo, ele fica aqui no meio. A gente vai usar o miolo para poder fazer a extração do amido. A mandioca é uma raiz muito rica em amido. Nos oferece um dos derivados mais populares aqui no Brasil, o polvilho azedo e o polvilho doce. Particularmente, eu tenho um afeto muito grande por esse derivado, porque vindo de uma cidade muito pequena do interior de Minas Gerais, os tratos com a mandioca fazem parte da minha história. Eu cresci vendo minha tia Elza, falo dela no meu livro, retirando o polvilho doce e o polvilho azedo para fazer um dos biscoitos de polvilhos mais gostosos que eu já comi na minha vida. Tem também o pão de queijo, que leva tanto o polvilho doce quanto o polvilho azedo. E não tem uma festança na minha família que o pão de queijo não esteja na nossa mesa. E agora o próximo passo é cortar as raízes da mandioca em pedaços bem pequenos e colocar no liquidificador para processar. E agora a próxima etapa é colocar a mandioca já picada dentro do liquidificador, cobrir com água e liquidificar. É importante a gente colocar aos poucos, fazer esse processo por etapas, para não sobrecarregar o liquidificador. Próxima etapa, eu vou utilizar uma bacia e um tecido que pode ser um pano de prato bem limpo, de algodão mesmo. No meu caso, eu gosto muito de usar esse tecido que é o tecido de voal. Ele é um tecido bem fininho, tem a trama bem fina. Então eu vou apoiar ele numa bacia e despejar esse material que foi liquidificado aqui dentro. Agora a gente fecha esse tecido e espreme para poder tirar todo o líquido e deixar a parte sólida retida dentro do tecido.
bem para sair todo o líquido dessa massa. Agora eu vou voltar essa massa de novo para o liquidificador, liquidificar com um pouco mais de água para poder ter certeza que eu vou estar extraindo todo o amido dessa mandioca. Agora a gente vai cobrir essa bacia com um tecido para que não entre nenhum bichinho e nenhuma sujidade caia aqui dentro. Vamos reservar isso de 8 a 12 horas num cantinho onde ninguém mexa, para que o amido decante no fundo da bacia e fique o líquido sobrenadante em cima, assim como esse que nós já deixamos pronto hoje mais cedo. Uma dica: para fazer o polvilho azedo, a gente vai fazer todas essas etapas, mas quando chegar nesse processo em que o amido já se decantou e a gente tem o líquido sobrenadante, a gente vai deixar com que isso fique fermentando por um tempo, que vai levar de 7 a 30 dias. Vai depender da temperatura ambiente e do quão ácido você quer que esse polvilho azedo fique. Quanto mais tempo ele ficar fermentando, mais ácido ele vai ficar e mais expansão você vai ter no resultado final quando for usar numa receita. Agora a gente vai tirar esse amido que está decantado no fundo e vai colocar uma peneira forrada com tecido ou numa superfície forrada com tecido para poder levar ao sol para secar. Daí então nós teremos o polvilho doce. Agora a gente vai levar esses torrões para o sol até que eles fiquem bem sequinhos, como esses que nós já temos e já deixamos prontos. Nesse ponto aqui, a gente leva ele para um liquidificador ou para um pilão e bate até que ele fique como esse aqui, bem soltinho e sequinho. O polvilho azedo, a gente vai fazer esses mesmos passos. Depois ele passar pelo processo de fermentação, a gente também vai descartar a água e vai tirar o amido que ficou no fundo do pote e colocar para secar numa peneira ou numa superfície no sol até que fique com os torrões bem sequinhos e liquidificar ou passar num pilão para que fique na textura de uma farinha bem fina. Você percebeu a diferença entre o polvilho doce e o polvilho azedo? Vou recapitular para que você entenda perfeitamente. O polvilho azedo, ele passa por um processo de fermentação, diferente do polvilho doce que não passa por um processo de fermentação. Isso faz com que eles tenham características diferentes e sejam usados de forma diferente nas receitas. O polvilho azedo ele vai ter essa característica de expansão e o polvilho doce não. Agora que a gente sabe como é feito o polvilho azedo e o polvilho doce, bora usar os dois polvilhos para fazer uma receitinha de pão de queijo? Para começar, a gente vai colocar o óleo, e meia xícara de leite para ferver. Enquanto isso, a gente vai misturar o polvilho azedo e o polvilho doce nessa bacia. Vamos colocar uma colher de sobremesa de sal. Carol já trouxe o óleo e o leite fervendo. Bastante cuidado nessa hora.
A gente vai jogar aqui em cima. E a gente vai mexer para escaldar os polvilhos. Agora vamos colocar a mão na massa para escaldar o polvilho e soltar bem ele, as bolotinhas que fizeram quando colocou o óleo e o leite quente. A gente faz isso até a massa esfriar, porque se colocar o ovo aqui, ele cozinha. A gente vai mexer, sovar essa massa até ela chegar nesse ponto que tá aqui, ó. Bem soltinha de novo. Ela começa bem com grumos, e aí você vai sovando ela assim, até ela esfriar e ficar assim soltinha novamente. Nesse momento, a gente já pode misturar o ovo, os ovos, são 2, né? E agregar esse ovo na massa. E volto a colocar a mão na massa de novo. Agora aquele leite que sobrou, da quantidade que está na receita, a gente vai agregar ele aos poucos, sentindo até que a massa amoleça um pouco, mas ainda esteja no ponto de enrolar com as mãos. Agora eu já estou com a textura da massa do jeito que eu gosto, assim mais molinha. Vou agregar o queijo. Eu tô fazendo pão de queijo, gente, então vai queijo na minha massa. Eu não gosto de pão de queijo que o queijo tá lá no fundinho, não. Pão de queijo tem que ter queijo. Depois que a gente coloca o queijo, se o queijo estiver bem curado, pode ser que a massa peça mais um pouquinho de leite, por exemplo, esse caso aqui. Então, a gente pode agregar mais um pouquinho de leite à massa. Esse aqui é o ponto da massa, um pouquinho ainda molinha. Parece que vai dar errado, mas não vai. Por quê? Essa massa agora, a gente vai usar aquele restinho de óleo que sobrou na vasilha para colocar aqui em cima, para fazer uma camada que vai evitar que essa massa resseque. Então, a gente distribui esse óleo aqui em cima, como se fosse uma camadinha protetora da massa. E aí a gente pega um saquinho de plástico, coloca aqui em cima e leva essa massa para a geladeira por 30 minutos para descansar. Os polvilhos, eles vão absorver essa umidade que ainda está deixando essa massa um pouquinho pegajosa e ela vai ficar no ponto de enrolar. Então, daqui meia hora eu volto com a massa no ponto para enrolar os pães de queijo. Depois de 30 minutos da massa descansando na geladeira, é hora de enrolar os pãezinhos de queijo. Mas, primeiramente, não esqueça de colocar o forno para pré-aquecer a 200 graus. Vamos lá enrolar os pãezinhos de queijo agora. Também é importante untar a forma com uma camada fina de óleo para que os pãezinhos não grudem na forma.
Forma já tá untada. Agora a gente passa um pouquinho de óleo nas mãos. Pega um pouquinho da massa. E aí fica a sua escolha, se você quer pãezinhos de queijos maiores ou menores. Se quiser menorzinho, enrola menorzinho. Se quiser maiorzinho, é só enrolar maiorzinho. E coloca na forma. E a gente precisa lembrar que os pãezinhos de queijo devem ser colocados na forma mantendo uma distância entre um e outro, porque eles vão crescer agora quando eles estiverem assando. Lembra que eu falei que quando a gente usa o polvilho azedo na receita, ele traz essa característica de expansão? E a gente usou o polvilho azedo aqui nessa receita. Então, vamos deixar alguns espaços para que os pãezinhos tenham espaço para crescer. E agora, bora colocar os pães de queijo para assar. Como que eu sei a hora que eles estão prontos? Quando eles começarem a ficar levemente dourados. Cada forno tem um comportamento, então fique atento quando você colocar o seu pão de queijo para assar. Você já parou para pensar como a comida ocupa um lugar central nas nossas relações e nas nossas celebrações? Aonde tem festa, aonde tem celebração, tem comida. E cada família tem a sua receita preferida. Como eu falei no começo do vídeo, o pão de queijo é um desses alimentos na minha família. Sempre que tem festa, ele está presente. Eu te convido a contar para mim nos comentários. A sua família ou os seus ambientes de celebração tem alguma comida que seja afetiva e que sempre esteja presente? Me conta nos comentários. E se você preparou a massa, mas não vai assar toda ela no mesmo dia, ela pode ser armazenada na geladeira por 5 dias dentro de um potinho bem vedado, ou se você quiser acelerar o processo de um dia a dia que é corrido, você pode fazer as bolinhas e colocar no congelador para ir assando na medida que você quiser, que você tiver vontade. E agora que os pães de queijo já saíram do forno e ainda estão quentinhos, vou degustá-los. Mas, como uma mineira muito raiz, eu trouxe a geleia de goiaba com manjericão da Bernadette Geleias para acompanhar essa delícia. E agora eu vou pegar um pãozinho de queijo e degustar essa delícia com essa geleia maravilhosa. Mineira, né, gente? Tem que comer goiaba com pão de queijo. Olha, façam isso nas suas casas. E se você tiver a oportunidade de comer isso com essa geleia, por favor. Ficou muito bom. Muito bom. Beijinhos. Continue me acompanhando aqui no canal. Teremos ainda vários vídeos. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar aí embaixo. E beijo, beijo!